Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Agradecer a participação de todo mundo. Compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas que puderem. Se não estão inscritos, se inscrevam, que a gente sempre está colocando alguma dica bacana, alguma dica de geotecnologia que pode ajudar a galera no dia a dia. Bom, lembrando que tem os cursos da Udemy, quem tiver afim é só pegar os cupons que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, que tem um super desconto para participar dos cursos com a gente. E a dica de hoje é sobre um processo de automatização aí para atribuir umas classes a uns polígonos, considerando a distância entre eles, e a gente vai usar o PyQGIS para isso. Vamos aqui para o QGIS, que eu vou explicar mais ou menos qual que é o contexto aí do problema. Então é o seguinte, eu criei aqui uns pontos de sede, né, sobre alguns municípios, e a ideia é, considerando a menor distância, eu tenho um determinado município aqui, e esse município vai identificar qual que é o ponto mais próximo e vai definir a qual sede ele pertence. Para isso eu vou criar uma coluna lá na tabela de atributos de município, vou realizar esses cálculos e vou identificar a qual sede pertence isso. Então começando, vamos abrir nossa tabela de atributos, vou criar aqui uma coluna chamada sede, tá? Do tipo texto, e um tamanho eu vou colocar 10 aqui, tá? Não vou colocar um tamanho muito grande, já pra gente, que vai ser só A, B, C, D, né? Eu não vou criar um nome certinho de sede, mas serve aí para qualquer outra coisa que vocês forem fazer. Vou fechar essa minha abinha aqui e vou abrir meu complemento do Python, aqui meu terminal Python, tá? Abrindo aqui, agora a gente vai começar a brincar com as coisas aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir as variáveis para as minhas camadas. Então uma camada vai ser de sedes, tá? Então vou usar o QGS project.instance para instanciar e vou mapear ela, map layers by name. E aqui eu preciso colocar o nome da minha camada ali, que vai ser seds no índice 0, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para a camada de municípios. Só que vou alterar aqui o nome da variável para municípios, beleza? Municípios e aqui municípios. Eu só dar uma olhadinha aqui se tá, dá pra gente ver certinho. Vou aumentar aqui. E agora vamos começar a brincadeira, né? Se eu rodar aqui, ó, ele deu um erro, alguma coisa que eu digitei errado aqui, porque o instance não é maiúsculo, né? É minúsculo aqui. Vamos lá. Rodando de novo. Beleza, executou. Vou puxar isso aqui para o lado. E vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é iterar sobre os municípios, né? Então eu vou chegar em um município, vou calcular a distância entre os pontos e a partir daí eu vou identificar qual que é o ponto mais próximo e vou falar que esse município pertence àquele ponto, àquela sede, né? Então essa é a ideia. Então, para cada feição no municípios.getFeatures, eu vou obter algumas coisas desse cara. A primeira coisa, eu vou pegar o centroide desse município, tá? Então, centroide, município, eu vou pegar ele com a feature.geometry.centroid, tá? Então, se eu colocar um print centroid município aqui, só para a gente ver o que está rolando, vou colocar um break aqui embaixo para não rodar para todo mundo, tá? Então, se eu rodar isso aqui, eu vou ter lá centroid, municípios, centroid, o que eu errei aqui? Centroid, aqui é um i, município, tá? Ele vai me trazer o centroid daquele município, né? Só que o que eu preciso fazer? Beleza, peguei o centroide desse município, tenho que comparar com os outros. Então agora eu tenho que iterar sobre os outros pontos que eu tenho. Então eu vou iterar aqui, ó, for, vamos colocar um nome para esse cara aqui. Para cada sede, né? Em sedes.getFeatures, aí eu vou começar a fazer algumas coisinhas aqui. A primeira coisa, eu vou calcular a distância entre
o ponto que eu tenho ali em cima do centroide para o ponto novo que eu encontrei aqui, o centroide da sede, né? Então eu vou fazer assim, ó, vou chamar de distcalc, tá? Que é a distância entre os dois. Então eu vou fazer feature.geometry, que é a minha feição aqui em cima, beleza? E eu vou feature.geometry, se eu fizer isso, eu nem vou precisar desse centroide aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ponto distance. O que que eu quero? Eu quero que da geometria lá do polígono, ele calcule a distância com a geometria da minha sede, tá? Vamos ver se deu certinho aqui os parênteses, tem um parênteses a mais. Então se eu colocar aqui um print distcalc, vamos colocar esse break para dentro aqui. Então tem o centroide do município, vamos comentar esse cara e esse cara. Vamos ver o que ele vai me retornar. Olha lá, ó. Ele está calculando as distâncias, né? Então para cada feição, ele está indo lá e calculando a distância para todos os pontos, né? Então ele calculou aqui, tá? São 300 e poucas cidades aí. Beleza. Só que eu tenho que colocar algumas restrições aqui, porque eu tenho a distância, né? Ele está fazendo aqui, ó, para cada feature você calcula para todo mundo, né? Então aqui eu preciso colocar um limitante para quando essa distância for menor que esse limitante, ele altera esse valor para eu encontrar quem que é o menor, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma variável distance. Vou colocar um valor grande, 5.000 aqui, 50.000, né? Porque não vai ter 50.000 quilômetros, né? De um lado para o outro. E aqui o distcalc eu vou dividir por 1.000 para eu ter o valor em quilômetros, porque senão eu vou ter em metros aqui. Meu dado está em 5880, né? Se vocês olharem aqui, eu vou ter em metros. Beleza. Só que agora eu calculei o distcalc e eu tenho que colocar uma restrição aqui, né? Eu tenho que colocar assim, se o meu distcalc que eu acabei de calcular nesse momento do for ali para aquela sede, tá? Ele for menor que o meu distance, que eu defini como 50.000 lá em cima, você muda o valor do cara lá em cima. Ele não vai ficar como 50.000, ele vai deixar sempre o valor menor, tá? Sempre o valor menor. Então ele vai iterar sobre todo mundo e vai deixar o valor menor. Então o meu distance vai virar o meu distcalc, tá? Essa que é a ideia. Eu vou atribuir o valor distcalc para ele. E vou criar aqui, além do distance, eu vou criar uma outra variável chamada values aqui. Uma lista vazia chamada values, porque o que eu vou fazer? Nesse momento aqui, eu também vou colocar duas informações, que vai ser o meu distcalc desse momento, tá? Distcalc e também o nome da minha sede. Então, se eu abrir a sede aqui, ó, minha tabela de sede, o que eu tenho? Eu tenho a coluna FD e a coluna sede. Então, aqui eu tenho o índice 0 e aqui o índice 1. Então, vou pegar aqui para ele trazer qual que é o nome da sede que teve o menor tamanho, tá? Então, aqui eu vou colocar como nome da minha sede, vai ser assim, ó, sede.attributes, abre e fecha parênteses, tá? E vou colocar o índice 1, que é o índice lá da minha coluna de atributos, 0, 1, que é o nome da sede. Então, isso aqui vai me retornar como que chama? Uma lista, né? Vai me retornar uma lista com os values de qual é a menor distância. Tá? É isso que ele vai fazer. Então, a princípio, vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar um break aqui, vou limpar e vamos testar para ver se está funcionando. Deu um erro aqui.
Vamos descobrir o que é. IGS Geometry, Unsupported Operation Type. GistCalc, sed.attributes. Values, onde eu errei aqui. Distance, sed.geometry. Ah, meu erro tá aqui, ó. Aqui tem um parênteses a mais. E esse cara aqui não existe, tá? É o resultado dividido por 1000. Então vamos ver aqui, ó lá. Então ele veio um valor de 30 para sed G, tá? Então o que que significa? Essa feature aqui, né? Vamos pensar que a sed G era aqui, tá? Ela iterou sobre todos os caras e identificou, né, o município aqui, iterou sobre todas as sedes e identificou que a G é a mais próxima, com 30 quilômetros de distância, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso persistir esses valores lá na minha tabela de atributos. Então, eu preciso definir o nome das sedes lá na minha tabela de atributos para conseguir classificar os municípios aqui em qual sede que responde por eles, tá? Então, o que eu vou fazer agora é colocar minha tabela de municípios em edição. Então, aqui no começo do for, eu vou colocar municípios ponto start editing, tá? Então, estou colocando ela em edição. E aqui eu tenho um dicionário, né, com a distância e com a sede. Então, nesse momento aqui, essa feature ela precisa receber o valor G lá na minha tabela de atributos. Eu preciso popular ela com o valor G. Então, aqui, quando ele sai desse for, deixa eu voltar aqui, eu vou colocar municípios.change attribute value. E o change attribute value ele pede dois parâmetros. O primeiro é o ID da minha feature, tá? Para eu conseguir identificar que é naquele ID que eu tenho que atribuir o G. Então eu vou colocar aqui, ó, feature.id. Ele pede também que eu tenho que ter o índice da coluna que eu vou atribuir aquele valor. Então se eu vim aqui na minha tabela municípios, eu vou ver que o sed é a última coluna. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colocar esse índice aqui, 8. E ele pede também qual o valor que eu vou colocar lá dentro. E o valor que eu vou colocar lá dentro é o valor que saiu dessa lista aqui, né? Que vai ser o values, só que no índice 1, que é o segundo item da lista aqui. Então eu vou colocar values 1, tá? Então, isso aqui a gente pode deletar. Isso aqui a gente pode deletar. E uma coisa importante, eu dar um enter aqui, o código ficar mais organizado. Opa. Ficar mais organizadinho aqui. Uma outra coisa que eu preciso fazer, aqui é municípios, eu preciso comitar as minhas alterações. Então, depois que ele passou por todo momento for, colocou o nome de cada sede, agora eu preciso comitar. Então, eu vou colocar municípios.commit changes, tá? Isso aqui é tipo assim, eu aperto o botão lá, Start Editing, aqui, tá? Coloquei os valores, aí eu aperto o botão de novo, Stop Editing lá, e daí ele comita os valores, ele salva e comita, tá? Então essa que é a ideia. Pela lógica, tá? O nosso código aqui já deve estar funcionando. Foi perfeito porque a minha colega necessitava lá para o trabalho dela. Então vamos rodar isso aqui e vamos ver se vai dar certinho, né? Então, começamos a executar. Olha lá, ele executou, saiu de edição, entrou em edição e agora vamos ver nossa tabela de atributos. Estou dando aqui a tabela de atributos, ó, coluna sede já tem lá preenchido para quem que pertence cada sede. Agora eu poderia classificar o meu vetor aqui como categorizado e considerando a distância,
a minha colega já teria lá a qual sede pertence, né, cada município. Então, se tiver alguma ocorrência nesse município aqui, a sede que responderia a ele seria essa, e assim por diante, tá? Então, é uma coisa aí que a gente consegue dar uma automatizada com o PyQGIS e acaba facilitando um pouquinho a vida. Beleza, gente? Espero que tenham curtido da dica de hoje aí. Lembrando, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que puderem, porque essas coisas ajudam bastante a gente no dia a dia. E se quiserem participar do curso lá, vou deixar na descrição do vídeo os cupons a respeito do curso. Tem 4 cursos na Udemy bem bacana lá que dá para aprender bastante coisa. Beleza? Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.